talvez comecemos mesmo por essa pergunta, que é uma pergunta chavão, mas acho que é uma boa forma de começar uma conversa quando o tema é stand-up. Como é que isso começou? É interessante. Eu participei numa noite que havia em Coimbra há uns anos atrás, que era num restaurante que era o Praxis, que o restaurante ainda é muito conhecido, e que na altura a Rita Leitão e o Rafael Videira tinham lá uma noite. Fui lá atuar assim 5 minutos, mas na verdade isto começa um bocadinho antes, só que tento não contar esta parte às pessoas agora, que é eu com 13 anos via muito Levanta-te e Ri, Comédia Nacional, o Sempre em Pé, eu adorava o Sempre em Pé. Poucas vezes é referido. É claro que não teve a visibilidade do Levanta-te e Ri. Eu acho que o Sempre em Pé, o humor do Sempre em Pé era melhor do que o Levanta-te e Ri. Apesar de ir a algumas pessoas que tanto participavam num como participavam no outro, não Não é? nos podemos esquecer que, ao Sempre em Pé, se a memória não me falha, esteve lá o Rafinha Bastos. Sim, aquilo era estranho a forma de funcionar, que era. A maior parte dos humoristas voltava, fazia tipo 2 partes no programa. Eu na altura andava a ver isso e a minha mãe dizia que eu perdia muito tempo a ver humor, me devia dedicar à escola e não sei o quê. Pronto, aquelas coisas normais, não é? Arranjam um emprego a sério, sabes? E eu na altura, É engraçado porque normalmente as preocupações das mães é pá, cuidado com as más companhias, cuidado com as drogas, cuidado com o álcool. E a tua mãe estava mais preocupada com o humor. Cuidado com isso, não é? porque eu tenho um dos canais de YouTube português mais antigos de. Quase ninguém sabe disto, mas pronto. E eu via já YouTube há muito antes. Eu ainda me lembro das pessoas perguntarem o que era o YouTube, de eu dizer, vai ver um vídeo ao YouTube. E começaram a surgir esses trechos de humor português no YouTube. E há um dia, os meus pais trabalham os dois no hospital, e há um dia que o meu pai me diz: olha, precisam de uma pessoa que vá lá animar aquilo. Eu com 13 anos. Queres ir para lá? Contas umas anedotas ou assim. E fui para lá, fui para cima de palco, tinha umas ideias das coisas que ia dizer, tudo muito que se costuma chamar o cocó xixi, não é? E depois comecei a contar coisas do Sempre em Pé. Pronto, era um puto de 13 anos, não sabia. Mas isto, meteram-me a falar com as pessoas na altura do buffet. Ou seja, está-se toda a gente a cagar, toda a gente quer é comer. Mas pronto, isso foi uma noite, foi horrível. É o bombar sem saber bem o que é que se está a passar. Se é que te lembras, se é que consegues ir repescar essa memória. É totalmente diferente de ter uma noite má quando somos, seja jovens mais à frente, seja adultos, e falhar aos 13 anos. Qual foi a tua reação? Se é que te lembras, nem tinhas essa percepção. Se calhar o acertar e o falhar, se calhar ainda eram noções muito vagas na altura. Mas eu acho que é um bocadinho isso. Aos 13 anos não temos bem noção do que é que se passou ali. Havia umas pessoas a prestar atenção. Pronto, se calhar ganhámos. Hoje em dia, se bombar, vou pensar aquilo para casa. Por norma, tento gravar as atuações, nem que seja em áudio. Depois vou tentar perceber o que é que se passou. Às vezes pode ser, não quer dizer que tu não teres risos, não quer dizer que a noite tenha corrido mal. E às vezes é difícil. Eu acho que também pus um bocadinho no público a culpa, estás a ver? Eu estava a pensar se podias chamar doentes ao teu público. Estão no sítio certo para serem apelidados doentes. Não, mas aquilo era uma gala de De médicos e médicos, ok. enfermeiros. Ok. Yeah. Também há médicos e enfermeiros doentes. A pandemia trouxe isso à tona. Esse episódio, como é que o vês hoje? Achas engraçado? Já o transformaste em material de stand-up? É uma coisa que conto mais entre amigos e entre conhecidos. Não representa nada do que hoje em dia vejo no humor. Então passemos para a primeira vez oficial, em que te estreaste na noite com a Rita Leitão e o Rafael, não é? O Rafael Videira. Sim, sim. É outro tipo de sentimento. Aquela noite tinha uma coisa muito específica que era as pessoas estavam a comer enquanto tu estavas a fazer stand-up. Notei um padrão já na primeira. A primeira vá oficiosa, um buffet. A segunda foi um jantar, suponho, não é? Sim, 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 sim. Eles chegavam, hoje vai haver stand-up. Estava marcado, mas a maior parte das pessoas não sabia, porque o Praxis é um sítio que muita gente vai comer aqui em Coimbra. E imagina o que é que era, estás tu com a tua família, que não vês há muito tempo, de repente, hoje é stand-up. A Rita Leitão conseguia sempre animar um bocadinho a noite antes dos open mics. Era muito à base de open mics, de abertura, há muita gente para lá ir atuar. Gente que ainda hoje com que me vou dando, chegaram a ir lá. E eu acho que era uma noite porreira nisso, que era muitos open mics, normalmente tinha uma pessoa muito forte no final. Alguém já profissional, a quem pagava um cachê. Mas na noite que eu fui, não foi ninguém profissional. Era a Rita Leitão abria, nós éramos para uns 4 ou 5 open mics e fechava o Rafael Videira. Então foi meio estranho, mas eu acho que na altura até me correu bem.
A Rita até me convidou para ir para ir atuar a Aveiro. Opá, levava para aí 12 pessoas, estás a ver? Que era uma cervejaria, que era... Aquilo até tem o nome do... O HP, chamava-se HP Love Beer, que era sobre o Lovecraft, estás a ver? Então era essa ligação. Fomos lá atuar, também foi fixe, só que eu na altura achava que era do humor negro. Eu achava que era do humor negro. Então comecei logo a abrir com duas piadas do género. Eu disse ao público: olha, vou experimentar como é que vocês estão, e dou duas piadas e há alguém que faz. E eu, ao contrário, muita gente que de facto faz humor negro, não me senti confortável com aquilo. Eu prefiro tipo, fazer rir do que às vezes o chocar pela piada. É legítimo, desde que seja bem feito. Comecei a perceber que talvez eu fosse um bocado mais do absurdo e de pensar em coisas... Pá, perco tempo a pensar, por exemplo, andei aí há algum tempo com um beat sobre a religião e sobre a morte. Eu gosto de pensar na morte de uma maneira positiva, estás a ver? Recordo-me razoavelmente que falaste dos demónios como sendo a classe baixa do inferno. Era essa a ideia, não era? Falaste da morte, do inferno, andaste ali a brincar. À superfície podíamos dizer, bem, estes são temas que se enquadram no humor negro. A forma como os entregas talvez afastam-se um bocado. O humor, mesmo que eu gosto mais de ver, é um humor mais absurdo. Ou seja, não ver aquilo como aquela pessoa morreu e lixou-se e não sei o quê, e é dramático, mas fazer uma piada com isso. E eu vejo mais como é que será que o inferno se regula? Como é que funciona aqui a dinâmica entre Deus e o diabo? Havia uma ideia que eu estava sempre a debater e já encontrei mais pessoas até na internet que falam disso, que é: e se nós temos a ideia errada de que Deus é que é o bom e na verdade é o mau e o diabo é que é o bom? Nesses temas, enquanto ser humano, enquanto nós que não sabemos nada do que é que está para lá, então pensar nisto com piada. Já muita gente pôs essa questão, assim de repente, de escritores, recordo-me pelo menos de o Salman Rushdie pôs essa questão. Pode ser abordada de milhares de formas. A partir do momento que os papéis se invertem, se fores crente, ou pelo menos tiveres uma noção do que é que envolve pelo menos a religião mais ao Ocidente. Se tudo está baseado no grande pilar de Deus, que é amor, que é o cúmulo do bem, e se isto estiver tudo enganado? Se tu pensares em Deus como no omnisciente, omnipresente e omnipotente, foi Deus, e Deus que criou tudo, certo? As coisas más também estão ligadas a Deus. Então houve uma intenção de Deus para criar, por exemplo, a fome. Yeah. Mas eu gosto até de pensar nisto como: Deus tem os mandamentos, Deus tem leis autoritárias daquilo que tu não podes fazer. Enquanto a ideia do diabo é um bocadinho mais: ok, se tu fizeres alguma coisa errada, vais ser punido, mas tens a liberdade de o fazer. Eu não te estou desde já a dizer que não o podes fazer. O diabo é uma mescla de vários deuses. Assim, talvez o mais próximo. O mais próximo talvez seja o Loki, da mitologia nórdica. Ele vem de uma longa linhagem de deuses brincalhões, à falta de melhor expressão. Os índios ameríndios têm vários deuses desse estilo. E Estás a falar eu acho que é os Incas. quase todas as mitologias têm um deus. É mais de pendor brincalhão. Às vezes estava associado ao mal, mas não era o principal papel. Se recuássemos talvez aos egípcios, talvez encontrássemos um paralelismo melhor. Talvez o Set é muito parecido, porque há uma luta entre o bem e o mal, é das coroas do Egito. A luta entre Deus e o diabo é herdeira dessas coisas todas. Foi burilando, tornar a coisa mais comestível. Agora é a versão final, a luta entre o bem e o mal. Aquela ideia, ou uma das versões em que Satã se insurgiu contra o poderoso. Qual foi a razão dessa revolta? Se partires dessa ideia de o gajo afinal é que é o bom, ele tentou usurpar o reino do déspota, mas não conseguiu. Portanto, numa das teorias, o diabo era o anjo caído, não é? O preferido de Deus. Até que houve essa cisão. A partir daí é que houve a queda. Se tu pensares nisto a um nível quase de empresa, não é? Pá, o gajo foi lá e pediu ao patrão: olha, eu acho que as condições não estão a ser as que deveriam ser. Pá, e Deus disse: então eu arranjo outro melhor do que tu. E aí a revolta, pá, metes a CGTU tipo lá para o meio a ajudar o diabo. E o que estavas a dizer dos deuses ameríndios, eu estava-me a lembrar de ter visto os nomes quase impronunciáveis daqueles deuses, porque aquilo é... Pá, e os gajos quase todos acabavam com a humanidade. Aquilo era quase uma monarquia de deuses. E quando mudava de Deus, que era o Todo-Poderoso, eles acabavam com a humanidade, simplesmente.
há um auge, um declínio, e depois regressa. Há vários paralelismos, há algumas diferenças. Por exemplo, comparando o Apocalipse e o final da mitologia nórdica, o Ragnarok termina exatamente como o Gênesis começa. Morre tudo, à exceção de um casal. Há aqui uma ligação entre as duas coisas. O que está na Bíblia é a coleção de tudo. O que havia para trás, foram fazer uma seleção segundo aquilo que eles acharam bem. Há o cânon, realmente, da Bíblia, e depois há os apócrifos, aquilo que não entrou na Bíblia propriamente dita. Naqueles que contam partes obscuras da vida de Jesus, que não interessa muito bem. Por acaso tem ali, foi traduzido há pouco tempo. No fim de contas, a Bíblia é um conjunto de livros que tenta contar uma história, e às vezes a mesma história segundo vários ângulos, mas favorecendo aquilo que eles querem, do ponto de vista calculista, vender, não é? Querem vender uma ideia de que, se seguirem estes preceitos, vocês, em princípio, conseguirão alcançar o céu. No fundo, a Bíblia, eles tentam ter a mensagem mais correta para controle da população. Não estou a dizer que quem acredita no catolicismo seja controlado, mas é óbvio que há alguns ensinamentos que a Bíblia passa é para controle, é quase como os 10 mandamentos são quase como se fosse a lei, não é? Nós não matamos porque é lei, ao mesmo tempo que sabemos que eticamente é errado. Mas sabemos que, mesmo que nos apeteça, pode haver consequências da lei. Eu acho que a Bíblia é trabalhada para o controlo. A ideia da Bíblia como existe hoje é para um controlo de uma massa. Não quer dizer que toda a gente acredita 100% naquilo. Mas aquilo foi escrito e foi pensado para chegar ao maior número de pessoas. Não sei quantos autores tem a Bíblia, mas sei que passou por carradas e carradas de pessoas. Portanto, sim. foi trabalhada para chegar ao maior número de pessoas. Estavas a dizer que tinhas aí, mas eu te lembrei-me de um livro também da comédia. É um livro que se chama Bife, o melhor amigo de Jesus Cristo na infância. Que é, não sei se me vou lembrar do nome, eu já o vou procurar aqui, mas é um gajo que basicamente disse, ok, a Bíblia não fala entre os X anos e os 33. Então eu vou inventar uma história sobre isto. O gajo tem outro livro também, tudo na base do humor. Aquilo é para avacalhar ao máximo. Tem um que é a gozar com o Hamlet do Shakespeare. Também é a história do bobo, mas a história que não foi contada. À medida que tu estás a dizer isso, eu tenho uma vaga noção de já... Não li certamente os livros, mas já vi alguém a citar essas ideias. Não te sei dizer onde, não me são ideias estranhas. Da divisão entre o bem e o mal, criar uma personagem... Provavelmente o diabo é a mais célebre no panteão do mal. O que foi acontecendo foi uma espécie de depuração dessas ideias. Se olhares para todas as mitologias, há sempre uma luta entre um lado e outro. Depois esse lado e outro ganham um nome, é o bem e o mal. Mas se recuares, nunca é só um gajo contra o outro, eram sempre muitos gajos contra muitos gajos. Se pensarmos na mitologia grega, um episódio parecido é a Gigantomaquia, em que a nova vaga de deuses, encabeçada pelos Zeus e essa malta assim, que tenta destornar os outros. Os gigantes e os titãs e essa malta assim. Eram sempre muitos contra muitos. Até para tornar mais digerível, é sempre a mesma história. É, de um lado estão os ditos malditos ou maus da fita, do outro lado os bons. Como é que podemos tornar isto mais facilmente memorizável? Sou um gajo mau, o diabo, pronto, é o diabo. Do outro lado, Deus, pronto, está feito. É uma luta mais fácil de decorar. Agora, se começares a decorar vários nomes, todo o panteão grego, um gajo chamado Tifeu, os nomes dos Cíclopes, é difícil memorizar isto. Pensando, por exemplo, na Divina Comédia de Dante, quando estás a ver os círculos no inferno, no nono círculo está o diabo. E vais percorrendo muitas daquelas figuras já não te dizem muito. A não ser que tenhas um conhecimento apurado. Estou a pensar, por exemplo, em papas, que possam estar perdidos. Eu já não me recordo, por acaso, o círculo dos papas. E nem sei se estão todos no mesmo. Torna a história demasiado detalhada e... Para dar um exemplo talvez mais mastigável. Mesmo figuras que nós pensaríamos que pertencem ao ideário do coletivo. O Drácula, o lobisomem. Essas figuras que começaram no folclore e depois foram trazidas, seja para o cinema, seja para os livros, seja para o que for. Atualmente, há muita gente que já não sabe quem são.
Não sei se estás a par. A primeira vez que eu dei conta disto com um escritor, morreu por acaso há pouco tempo, um gajo chamado Javier Maria, e que ele estava a falar nisso. Muitos jovens já nem sabem quem é o Drácula, já nem sabem quem é o lobisomem. Aquelas figuras que eram dadas como garantidas, como nós vivemos numa época muito vertiginosa, em que não criamos laços com referências nenhumas, mesmo essas referências, o Frankenstein, o Drácula, sabe, pá, um vampiro, um gajo, não sabemos bem o que é. Este tempo em que nada, se calhar sempre foi assim, mas agora é muito mais manifesto. Nada é para sempre. Por acaso há pouco tempo estava a falar com uma amiga minha sobre isso. Estava a falar de referências para o humor que eu tenho às vezes dificuldade. Se eu te disser quem são as pessoas de pele vermelha, enquanto estereótipo, sabes Os índios. especificamente Da os ameríndios. América, sim, da América do Norte. Da América do Norte. Eu lembro-me de ter a referência de que os ameríndios, tanto da América do Norte como da América do Sul, seriam os de pele vermelha. Mas é uma coisa que ninguém teve. Eu fazia uma piada sobre o diabo ter pele vermelha e não gostar de Yeah. católicos, porque sabe o que eles faziam. Outra coisa que eu estava a falar também é que Depois, para fazer essa referência, é claro que tu ias trazer o índio à baila. Ias criar uma ligação qualquer entre o diabo e índio, não é? De qualquer coisa. Atualmente seria muito difícil. Um ou outro soubesse, mas a maioria não ia apanhar a referência. eu fiz esta piada numa terra aqui perto de Coimbra, em Vila Nova de Anjos. Não bateu. Para mim a piada faz sentido. Eu perguntei aos humoristas, pá, o que é que acharam da minha... O que é que acharam da piada? Tipo, o que é que vos diz? E eles começaram todos com teorias e ninguém tinha percebido exatamente o que eu estava a dizer. Houve quem achasse piada, mas porque tinha dado uma volta na cabeça deles e disse das referências. Tem muito a ver com isso. Eu acho que tem a ver muito com a internet também. Porque antes, por exemplo, o processo Casa Pia, a MEDI, foram assuntos que nós levámos com aquilo 24 horas por dia na televisão, que era o que mais proliferava entre nós. Hoje em dia, com a internet, tu vês uma notícia, já cagaste a seguir. E já nunca se torna o mediático que se torna, a não ser a morte da rainha Isabel II, ou do Ratzinger, ou do Pelé, que são coisas que marcam não só a nossa geração, como os nossos pais e um bocadinho do que é a geração atual, e porque tem séries também sobre eles. A Netflix faz muito bem em aumentar as referências, mas no fundo acaba por ser isso. Hoje na internet tu lês uma notícia, achas interessante, mas a seguir já estás a ver outra coisa. E a possibilidade daquilo te aparecer a ti e a mais 1000 pessoas que tenham interesse de facto na notícia pode ser pequena. E acho que no humor acontece muito isso, que é hoje em dia damos referências por garantidas que já não são garantidas. E isto é o meu parecer, depois discordarás se assim achares. Não achas que o resultado disso é uma espécie de afunilamento das referências? Toda a gente começar a usar um leque cada vez mais restrito de referências que estas sim são infalíveis. Ou pelo menos infalíveis durante uma janela de tempo. Não sei se alguém anda a fazer piadas com o Pelé. E o Pelé talvez não seja um exemplo bom porque há de ficar durante mais algum tempo. Mas, por exemplo, mesmo o Cristiano Ronaldo e mesmo o Messi, daqui a 30 anos, eu não sei se lhe daremos a mesma importância. A avalanche de informação, em princípio, ainda será maior do que aquela que nós estamos a ser brindados. Àquela data, sejamos nós ou os mais novos, não sei se tem alguma ligação com essas pessoas. Começo a ter algumas dúvidas. Eu acho que a janela de tempo está-se a encurtar. E isso vê-se em todos os cenários. Seja músicos, seja comediantes, seja a possibilidade de atingir um cume. O cume pode eventualmente ser mais alto. Isto aqui é subjetivo. Alto no sentido de visualizações. Pode chegar realmente a mais pessoas durante um período muito curto de tempo. Assim que perdes o interesse, é muito difícil voltares a ter aquele pico. Porque a ligação não é a mesma que existia há uns tempos. Tinhas uma relação quase religiosa com aquela referência. Hoje não, é uma relação de passagem. Ok, gosto, mas a seguir há outra, e depois outra, e depois outra. Não és devoto a nenhuma referência. Seja livro, seja um filme, seja o que for. És consumidor. No fundo, grande parte de nós é a postura que nós adotamos. É uma posse de consumidor em relação a tudo. Opá, não gosto muito de fazer humor da atualidade, no sentido em que não gosto de escrever um beat que seja só sobre o que se passou nos últimos 2 meses, por exemplo. A não ser que seja uma história, seja storytelling, estás a ver? Yeah. Mas se for piada, sobre coisas que se foram passando, pá, eu não gosto de escrever porque, mesmo para nós, para a pessoa que escreve, passado 4 meses, se calhar já não faz sentido nenhum. E nós já não estamos contentes com aquilo. Então eu gosto de coisas
gosto de escrever Deus e o Diabo. Daqui a 30 anos provavelmente ainda vamos ter as referências. Sim, por isso, isso também é engraçado. Isso era chegarmos a um ponto em que até essas referências deixam de fazer sentido. Se pensarmos na cabeça atual da maioria das pessoas, que é uma cabeça que não agarra nada, a maioria de nós somos desmemoriados, a memória não dá para grande coisa. E levarmos isto a outro nível, e nem essas figuras ficam cá dentro. Uma conversa de café, tinha aqui uma piada de Deus e do outro lado um humorista, Deus. Quem é? O que é que ele fez? Assim, a pergunta é uma boa pergunta. Quem é? O tom não é aquele que tu estás à espera, não é quem é filosófico. Quem é esse gajo? O que é que o gajo fez na vida? Dificilmente vamos encontrar aqui solução, e isto há muitas coisas a contribuir para que nós façamos aquilo que fazemos atualmente. É tudo fugida. A nossa forma de consumir nas redes sociais é tudo cada vez mais rápido e chega a um ponto em que as consequências estão à vista. Cada rede social espetou um prego no caixão na nossa memória e em várias coisas, até na nossa relação com o outro. Eu acho que o TikTok é outro prego, a mais velocidade, e isso depois tem repercussões. Esse modo de consumir uma coisa e transportá-la, por exemplo, para um livro. Não há ligação. Não podes querer. Eu vi um TikTok de 15 segundos sobre o livro e agora quer falar sobre o livro. Calma contigo. Disse-te o título do livro a cantar e a dançar. 3 coisas que precisas de saber e ela está a dançar e a dizer o que é que... Há aqui muita confusão. E isto aqui não é o TikTok. Começou no Facebook na questão de perder a hierarquia. Está tudo a competir com tudo e não há diferença. Há um post, por exemplo, do Papa e de repente está uma criança, sei lá, a dizer que não gosta de Santos de Presunto. E isto está a competir pela mesma atenção. E nós levámos isto agora para a vida. No Twitter, então, acho que elevou-se, foi para outro patamar, está tudo a competir com tudo de uma forma esquizofrénica, e isto aqui, do ponto de vista humorístico, é engraçado. A matilha da Santos de Presunto pode querer interferir com a matilha do Papa. Não sabemos separar as coisas. Pelo menos a maioria de nós quer ter uma visão panorâmica das coisas. O ato de escolher mete medo à maioria das pessoas, creio. Não estou aqui a ditar verdades absolutas, mas quer-me parecer que o ato de escolher faz recuar muita gente. Não deixar nada de fora, o resultado é uma salada de coisa nenhuma. No humor, então, quando tens medo de escolher entre um ponto de vista e o outro, e depois fica assim uma coisa muito estranha. No meu parecer, talvez de velho do Restelo. Tanto escolher como mudar são das coisas que mais fazem o ser humano recuar, mesmo que seja para melhor. Porque o ser humano prefere estar no sítio que já conhece. Sim, isso é verdade. Pode ir para melhor, mas o ser humano mete sempre isso não vou para melhor. Mesmo que estão aqui a dizer que é obviamente melhor. Se bem que podíamos encarar essa perspectiva sob um olhar contemporâneo. Também já começa a ficar cansada na comédia, que é aquele tipo de raciocínio que diz qualquer coisa e diz o contrário e depois termina e está tudo bem. E está ok. Se adotarmos essa postura, seja o bem ou o mal, isto é tudo construções sociais, isto ficções, não interessa. Seja como for. Eu gostava de imaginar uma pessoa destas indo para os cenários que são do teu agrado, por exemplo, o inferno. Eu acho que este gajo conseguia perturbar o inferno de uma forma absurda. Não se pode falar de pseudo-ativistas que... Foste logo abaixo. Logo abaixo, não se pode falar de nada. Segundo o teu parecer, no humor atualmente há uma espécie de afunilamento em termos de referências. Sentes que o comediante... É claro que o comediante nunca é o comediante, não representa todos. Há comediantes que sim, há comediantes que não, claro. Há muita malta a usar um número cada vez mais restrito de referências. Além desta coisa da memória, de bater ou não bater. E então há muita gente a fazer este jogo. E além disso, estes aqui são os trends. Deixam-me lá fazer aqui uma espécie de casamento, utilizando uma fórmula. Por vezes não resulta, mas muitos tentam. Vou tentar usar os ingredientes da melhor forma possível para ter o melhor resultado possível. Isto é um cenário realista, estou aqui a criar hipérboles. Hoje, se calhar, ainda temos a liberdade, ou melhor, não é uma questão de liberdade, ainda existe um público que tem referências e que, se tu fores buscar uma média, ainda toda a gente se lembra também, mais uma vez, porque há uma série sobre isso e que foi muito vista também. Acho que referências de séries, de filmes, que as pessoas se sentam e veem, acabam por ser melhores do que... Melhores, no sentido de serem mais reconhecidas. Ainda não acho que haja um afunilamento. Acho que há referências que são falhadas, tipo aquela que eu contei há bocado, que faz parte, há muita referência que não vai bater. Agora, se daqui a, como tu estavas a dizer, daqui a 30 anos,
Pá, daqui a 30 anos eu não sei se isto continuar na cadência que está a existir. É isso que tu estás a dizer, nem o Ronaldo nem o Messi se calhar são referências. E voltando ao que estavas a dizer, tens que usar se calhar o melhor jogador da altura para fazer uma piada sobre futebol. Ou então, que é o que eu tenho andado a lutar muito para escrever nos meus textos, que é, podes usar a referência, mas tentar de certa forma explicar quem é, sem entrar muito em pormenor, ou seja, explicares quem é o Cristiano Ronaldo, que neste caso não é preciso, não é? Tentar explicar quem é o Cristiano Ronaldo, sem entrar que é um futebolista que ganhou 5 bolas de ouro. Não, pá, era um gajo que dava toques numa bola, não só assim, mas que a pessoa perceba que era um gajo que na altura era muito importante e que jogava a bola. E eu acho que os humoristas também estão a fazer um bocado esse trabalho. Vai acontecer sempre usarmos referências, espero eu, porque eu acho que. Ou então, tem que dar a volta e em vez de usarem referências, usarem casos práticos, explicar. Em vez de dizerem que a média, usarem a média, dizerem, imagina desaparecer uma criança no Algarve, pá, dares o contexto da média sem dizer que é a média. E a pessoa sabe que foi uma criança que desapareceu no Algarve, que era filha de ingleses, enfim, o que seja. Os humoristas estão aí por aí, até por outra razão. Hoje em dia, não digo no meio do stand-up, no stand-up underground, que eu acho que as pessoas que vão ver stand-up underground não se ofendem tanto como às vezes quer parecer. As pessoas ofendem-se nas redes sociais, a maior parte das vezes. E eu acho que... Até porque as pessoas que se ofendem nas redes sociais, a grande maioria delas, nem sequer vê stand-up. Sim, daquela vez que eu fui à Aveiro, que estava a contar também há bocado, eu lembro-me, tinha uma piada que acabava com o facto de... Portanto, eu dizia que a minha ex-namorada era uma vaca, pá, eu acabava com a cena de go vegan, as alfaces têm tanta proteína como a carne de vaca, uma coisa assim. Era uma coisa, pronto, na altura fazia sentido. E eu no final do espetáculo, eu com 2 atuações, verdadeiramente 2 atuações, não é? Chega uma senhora ao pé de mim, eu gostei, mas o senhor não pode chamar vaca à sua ex-namorada. E a minha resposta foi, mas a senhora sabe quem é a minha ex-namorada? E ela, não, mas não pode tratar assim a sua ex-namorada. E eu estive ali a tentar explicar-lhe qual era. Eu estive até a tentar explicar que eu não estava a falar de ninguém em concreto. Foi das experiências que tive. Construí uma... É como a cena de eu comi a tua mãe. Outras vezes estamos a falar de uma mãe que não existe. É uma mãe construída num conceito de mãe que está... Dá para toda a gente. É um Frankenstein de milfes. É. É quase. Eu tive que lhe explicar que o conceito de lhe chamar vaca era para a piada, não tinha nada a ver. Não chego ao pé dessa minha namorada e digo, tu és uma vaca. Independentemente se ela merecia ou não merecia. Lá está, é uma referência generalizada, que é uma ex-namorada. Se calhar todos nós já tivemos uma relação que correu mal. Então consegues-te identificar. Se eu dissesse, para chegar aonde? Para chegar que é preferível fazer uma referência assim. Mesmo assim as pessoas vão se ofender. Porque se tu usares alguém em concreto, pode haver alguém na sala que é o maior fã dessa pessoa. Por exemplo, eu faço, por vezes, piadas sobre o Diogo Faro. Porque eu acho que é uma referência que... Lá está, é uma referência que é fácil das pessoas perceberem de quem é que estamos a falar. Por que razão é que eu Diogo Faro numa piada? Mas pode-me acontecer um dia estar o maior fã do Diogo Faro e o gajo ficar extremamente ofendido com aquilo, estás a ver? Tem todo o direito. Altamente improvável, estou a brincar. Eu acho que aquelas pessoas que têm o humor mais purple, tipo, mais soft, que dá para toda a gente, eu acho que evitam essas referências. Mesmo essas, de vez em quando, podem ser alvo... eu já dei este exemplo aqui algumas vezes. Eu recordo uma vez o Dário Guerreiro fazer uma piada qualquer sobre o pão, os buracos no pão. E o pessoal insurgiu-se. Talvez há uns anos podias pensar que só determinados temas, principalmente os da aula do humor negro, seriam mais propensos a causar irritação. Atualmente, esse perímetro alargou-se absurdamente. Eu acho que grande parte de nós está num mundo e tem as suas coisinhas, e cada uma dessas coisinhas é uma espécie de religião privada. Se eu sou ciclista, o ciclismo é a minha religião. Se eu sou vegan, as alfaces são a minha religião. E a partir do momento que é uma religião, este choque entre o humor e as pequenas religiões de cada um causa sempre fagulhas. Como estamos vivendo numa era
a era da imagem, em que toda a gente se esforça para exibir uma imagem ficcionada, mas ainda assim uma imagem de si próprio, e isto é um contraste. O humor raramente se apoia na melhor imagem que temos de nós próprios. É sempre o contrário, ou pelo menos mostrar cá um outro lado. Há aqui um choque tremendo entre o narcisismo coletivo e o humor, seja ele mais áspero ou não. Já tenho pensado várias vezes, e outras pessoas pensaram muito melhor do que eu, como é que se gera este conflito. Acho que está longe de acabar, acho que ainda só estamos nos primeiros capítulos. Como é que uma sociedade cada vez mais embeiçada pela sua imagem, em que a imagem é tudo, fazer de conta é tudo, estamos sempre a caminhar em direção a uma ideia de marca, pelo menos aqueles que conseguem determinados números, eu enquanto marca, e eu enquanto marca não posso estar sujeito a determinadas coisas, nomeadamente o humor, que me pode diminuir. O que surge é normalmente um humor assim mais coxo, só de afagar o ego. Até podes ir por isso, será que isto ainda é humor? Talvez sim, talvez não, mas todo o humor que mexa com as estaturas de alguém que se julga grande e o humor vai lá, não rapaz, tu és só um não. Este tipo de humor não é bem visto. Cada vez mais batalhas à volta disto. Depois podes chamar-lhe o politicamente correto, podes chamar-lhe 500 coisas. Esta ligação entre um indivíduo ou uma massa que está em transe e põe a sua imagem, uma imagem ficcionada, acima de todas as coisas, e depois o humor ou outra forma de arte que lhe mostra outra versão. E isto causa um choque tremendo. Muita da arte tem-se vindo, pensando na arte contemporânea, sei lá, pintura, das duas uma, é uma arte higiênica ou então é uma arte tão abstrata que em princípio não ofende ninguém. Estes são os dois caminhos. Se bem que, como a ofensa é sempre subjetiva, em não faltando imaginação, se tu quiseres podes-te ofender ou olhar para um quadro abstrato. Aqueles episódios como se fosse algo isolado, acho que ainda é uma espécie de contínuo. Quando é que isto começou a vir à baila? Aqueles ativistas que se colavam a obras de arte e depois jogavam popa, tomate e coisas desse género. Sim. Eu não sei se era para aqui que vinhas, mas é a questão de, será que é legítimo, ou seja, estragar a arte dos outros porque te ofende a ti? Yeah. No caso das pinturas, não é porque os ofende a eles, mas é para... Ou seja, será que tu deves estragar um quadro, vamos imaginar, do Monet, para alertar portanto, ou seja, estragar a arte para alertar sobre o aquecimento global, o que seja? Não sei se era para aqui que vinhas. O estar ofendido com a arte porque toca em assuntos que se calhar eu não quero. Há pessoas que se ofendem com piadas de humoristas que têm certas deficiências. E as pessoas são normais. E as pessoas dizem, não pode fazer piadas sobre isso. Tipo, eu vivo com isto, é normal que eu faça piadas com isto. Sou eu que tenho que lidar com este problema, não é a pessoa, estás a ver? Têm todo o direito de estar ofendidas, não têm o direito de dizer que estás a fazer bem ou mal. Porque se tu fazes rir 1000 pessoas e uma pessoa fica ofendida, não estou a dizer que as outras 1000 estão certas, mas estou a dizer que estás a fazer bem. Essa pessoa que está ofendida tem todo o direito. Tens todo o direito de ficar ofendido com uma piada que eu faça na net. Mas não tens direito de me cancelar porque ficaste ofendido. Eu gosto muito de uma frase que é: o limite do humor é desde que tenha piada. Ou seja, tudo o que tem piada, tudo o que faz rir alguém é humor. É humor no sentido de... Se bem que isso pode ter várias alíneas. Em grande parte concordo. Se virmos uma piada no seu início, pensando em stand-up, no início, essa piada na sua forma inicial pode realmente não ter piada. Está em construção ainda. Será que devíamos cancelar a piada logo no início? Vendo de fora, o comediante ainda não está a ter piada. Pá, se eu continuar, eu vejo qualquer coisa lá à frente. Eu sei se insistir, a coisa há de acontecer. Mas um crítico, e esta palavra não sei se é mais acertada, mas alguém que está na plateia ofende-se. O meu critério é este. Tem que ter piada. E isto não tem piada, como é que o comediante... Desculpe lá, mas isto é em construção. Eu vou levar aqui umas quantas noites até afinar. Será que temos que assinar uma espécie de papel? Eu dou o meu nome, eu garanto-lhe que daqui a 10 atuações, garanto-lhe, 10 sem falta, 10 atuações, isto vai ser uma boa piada sobre este assunto. Assinamos este documento, vamos ao notário para certificar isto, esse crítico volta... esta merda continua a ter piada. Então, okay. Imagina os gajos no notário e o notário tipo, já cá está outra vez, mas quantas pessoas é que me vai trazer aqui? Especialmente o pessoal, quando nós estamos em open mics e vamos só testar texto e coisas assim,
extremo e não é extremo porque acontece numa base diária. É a respeito do humor, mas também é a respeito da arte. Isto é sempre um processo em construção. Nada nasce de geração espontânea. É sempre um processo de afinação. Tiras uma parte, às vezes esqueces, desisto, e depois, meses ou anos mais tarde, voltas a pegar naquilo. Agora lembro-me aqui do outro ângulo e agora já funciona. A nossa posse consumista em relação a tudo. Nós queremos, enquanto consumidores de comédia, que nos apresentem uma coisa fechada. Está fechado, quero um produto, quero me rir, quero sentir satisfeito, ir para casa saciado e não quero preocupações. Eu quero consumir, arrotar, estou satisfeito, está feito. Uma espécie de divisão das águas, mais uma vez, fui possuído pelo espírito do velho do Restelo, mas eu acho que a arte de há uns tempos era uma arte que estava mais importada quando há murros no estômago. Eu não vou apresentar a imagem que tu queres, uma imagem que te favoreça. Pelo contrário, eu vou-te dar um murro e tu vais começar a olhar o mundo de outra forma. Ainda há uns quantos resistentes, mas a arte que se pratica hoje, seja comédia, seja o que for, é uma arte mais de afagar o ego. E esta é a minha preocupação, já falei aqui algumas vezes, quando se fala... Aqui há duas coisas, ou comédia de identificação, ou quando se emprega muitas vezes a empatia. Este é o meu problema. São coisas, como é que eu ia dizer... À partida inócuas, mas se repararmos que do outro lado do público, ou um crítico, estão figuras narcísicas, isto torna-se um problema do caraças. Aquilo que tu podes fazer, enquanto comediante, e a tua relação com o público é uma coisa cada vez mais curta. Tens de dar realmente a imagem que ele quer. Caso contrário, ele não papa mais nada. Diz que eu sou melhor ainda. E às vezes, segundo esta falsa narrativa da empatia de... Ele quer um elogio com pompas... faz-me sentir melhor, se faz favor, não é? Faz-me sentir melhor e eu faço de conta que gosto e rio, aquele riso forçado. Não é que a surpresa tenha de estar sempre presente, mas é uma componente essencial. Há pelo menos uma franja do humor atual em que já não se preocupa com a surpresa. É só uma confirmação de algo que une comediante e público. Confirmação do óbvio. Ou para utilizar uma expressão de um escritor brasileiro, é o óbvio ululante, do Nelson Rodrigues. É um óbvio tão óbvio que cria ali um uníssono. Rimos todos. Mas do quê? Já sabíamos disto. Fora dos palcos da comédia é o que acontece muitas vezes no Twitter, na ala mais ativista. O racismo é mau. O gajo disse que o racismo é mau. Vamos todos. E que loucura. O quê? A violação é má. Finalmente alguém a dizer isto? Finalmente. Já há muitos humoristas e para este lado vamos dizer o óbvio. Vamos dizer o óbvio, as pessoas gostam que a gente diga o óbvio e ficamos todos contentes. E rimos. Do meu ponto de vista cínico, o que é que eu podia dizer? Talvez não seja bem um riso. É uma simulação de riso. Uma ligação fictícia. O comediante faz de conta que é comediante e o público faz de conta que é público. Um contrato, ninguém diz que o outro é uma farsa. Eu não vou dizer que o público é uma farsa e o público não vai dizer que o comediante é uma farsa. E está feito. Este é o Isso pacto. é quase aquelas piadas que eu digo que é... Não digo que me dá nojo. Eu acho que se tiver um bom ângulo... A piada do a minha namorada tem 100 shampoos. Diz que eu... Espera aí que fugiu-me aqui os fones. Só ouvi a minha namorada. Até saltou os fones. Não, a minha namorada tem 100 shampoos. Sabes? O conceito. Entras na casa de banho de uma gaja, 100 shampoos lá dentro. Isto também é humor óbvio. Toda a gente sabe. Se calhar até já ouviram uma piada. Às vezes pode ser difícil se vens a seguir a um gajo com mais reconhecimento que tu e bates no mesmo conceito. Aí vais à partida. Mas tu chegares a uma noite underground e aquilo não está a bater muito, mas tu dizes, a minha namorada tem 100 shampoos. Toda a gente já está a entrar no... Pois é, as mulheres de facto têm muitos shampoos, não é? Usam para isto, para aquilo, e os homens só um. Mas isto é uma piada quase de internet. Aí se calhar já entra quase no registro, não vou dizer que entra, mas está mesmo ali na fronteira. Isso é quase já uma anedota. No sentido em que já foi repetida tantas vezes, já ninguém sabe bem... Ninguém sabe quem é que foi o primeiro a contá-la. Há várias metamorfoses. A forma final acho que já foi encontrada. Não sei se entra definitivamente, mas pelo menos está na fronteira. Este tipo de conceitos fazem rir. Por exemplo, o que é que também faz rir? Se tu disseres cocó, xixi, se fizeres piadas sobre isso. Eu, por exemplo, não me rio com esse tipo de piadas. Acho que faz rir. Acho que funciona em palco. Não é? Porque é óbvio. Toda a gente... É quase psicologia, não é? São coisas, o cocó e o xixi são uma coisa que está muito ligada, tipo, à nossa infância, não sei o quê, e por determinadas razões aquilo faz sempre rir. Agora, quando tu
baseis o teu texto nisso, tu vais ganhar o quê? Vais ganhar uma noite de risos. Mas as pessoas não se vão lembrar de ti. Às vezes, se fizeres uma piada um bocadinho mais distante, vais ter menos risos. Mas há um gajo que vai chegar ao pé de ti passado uns tempos e diz: tu não eras o gajo que tinha uma piada sobre o diabo e Deus? Sobre, sei lá, o Freddy, ainda do outro dia chegou um gajo: tu não eras o gajo que eras raptor violador? Discuto muitas vezes isto com o Freddy. E nós falamos disso, que é, tu quando vais para casa, qual é o humorista, ou seja, daquela noite, quem foi o humorista que te fez, que vais para casa e vais pensar: olha, aquele gajo tinha uma piada, meu, que era muito boa, era aqui um ângulo diferente. Porque se for o mesmo ângulo, tu vais para casa e dizes: eu ri-me daquilo. Mas depois não levas nada, não levas a piada. O Afonso Paiva, pá, contou uma piada. E aquilo ficou muito também, agora na minha noite aqui em Coimbra. Afonso Paiva contou uma piada, meu, que era: o gajo é professor da EVT, ou está a estagiar para ser professor da EVT. O gajo tinha uma piada sobre os putos fazerem lixo, de ensinar os putos a fazer lixo. Pá. Aquilo bateu-nos a todos. Toda a gente, quando chegámos lá fora, dissemos: oh, fosse aquela piada que tu fizeste, meu. Aquilo é bom. Ou seja, essa piada, como é uma desconstrução, como é uma maneira diferente de olhar para a coisa, porque são crianças e aulas de EVT, como é diferente do que já se falou disso, as pessoas vão para casa e tu vais contar: pá, sabes o que é que aquele humorista que lá foi contou? Pá, contou isto. E aquilo tem piada, estás a ver? E ficas com aquilo na cabeça. Agora, é esses que estavas a falar. Fazendo aqui uma espécie de ressalva, há sempre forma de começar nesses temas aparentemente batidos e depois dar uma volta, se bem que esta volta também tem que ser controlada. Se deres uma volta tão grande e começares a olhar de cima, no sentido em que olhem para mim, sou tão bom, comecei neste tema batido e já estou aqui a fazer metacomédia sobre metacomédia, podes criar uma distância muito grande dentro do público. Podes te tornar demasiado arrogante. Há sempre forma de pegar numa coisa aparentemente batida e depois dar-lhe uma guinada, mas é preciso perceber até onde é que podes ir. Podes te tornar demasiado arrogante até para os teus pares, mas sobretudo para o público, que é aquilo que mais interessa. Os pares que se fodam. Se o público se ri todo. Há um tema que é recorrente, não sei se é dos mais recorrentes, mas já vi muitos humoristas tocarem neste assunto, que é, assim como um comediante começa a ir ao ginásio, quase sempre surge um beat: epá, estava num balneário e de repente há muitos gajos nus. Já perdi a conta. Bom início no sentido para dares a volta. Até propunha uma espécie de fiscal de o próximo humorista que começasse com isto. Parecia um fiscal, desculpe lá, mas você já preenchemos a cota. Já há 50 humoristas em Portugal. Cortar logo mal pela raiz. É muito difícil aplicar isto. Pôr um fiscal em todos os balneários, todos os ginásios, já que estamos no absurdo. Pôr um fiscal desse em todos os balneários, todos os ginásios. A única preocupação dele era saber se havia humoristas ou não a entrar. E assim que ele visse o olhinho do humorista a brilhar: ai, aqui uma piada. E ele: meu amigo, vamos conversar. Está a ver a pila do Sr. Zé? É só uma pila. É só uma pila. Eu apresento aqui a lista. Está a ver quantos humoristas é que já falaram da pila? Não do Sr. Zé, mas outros Sr. Zés. Já está falado, é só uma pila. Sr. Zé, venha cá. Você acha bem? Já há 50 humoristas a falar da sua pila. Mas a desconstrução que estás a fazer, mas já é, estás a pegar no mesmo assunto, mas já estás a dar uma volta. Há aqui formatos. Eu acho que no stand-up não podia ir muito mais. Quanto a mim, acho que começava a ficar muito arrogante. Mas, por exemplo, num formato de crónica ou num formato de escrita, assim uma coisa maior, numa espécie de ensaio, eu podia esticar isto e encontrar relações entre outras coisas, no cocó e no xixi. Também era partilhada esta ideia do... Por acaso há muito tempo que não vejo comediantes a fazerem piadas sobre cocó e xixi. Há um rei qualquer que morreu a cagar. E eu recordo-me de ter lido aquilo e ter achado muita graça. Eu acho que foi assassinado enquanto cagava, acho que era assim. E eu, ao pensar naquilo, começar a criar aquela história toda, epá, isto tem muita graça. O gajo mais poderoso deste reino, descontraído. No caso do rei, todas as cadeiras e sanitas são tronos, porque ele é rei, independentemente do sítio onde se sente. Aqui não vale guerras. E de repente é assassinado, até do ponto de vista de quem assassinou. Será que alguém premeditou? Epá, o rei está sempre cercado de seguidores. É o único sítio onde ele está sozinho é enquanto ele está a cagar. É possível que tenha sido premeditado. Agora que meteste as coisas nesse sítio, que deve ser o único sítio onde ele não tem muita gente à volta.
E vai daí, tinha muita gente à volta, porque os reis, até para cagar, tinham imensas pessoas, imensos súbditos e... Era o gajo que segurava, não sei se na altura estava a pensar na questão dos banquetes, e eles às vezes limpavam-se, não sei se esta imagem é real ou se é mitificada, às vezes aos animais. Vamos usar essa imagem. Há uma espécie de cão que servia de papel higiênico, estava ao lado da latrina. Era um cão só para limpar o cu. Eu não sei se há uma raça só para limpar o cu, mesmo próprio, o pelo é o melhor. E estava lá uma espécie de treinador desse cão, para que o cão não mordesse o cu. Se calhar ao princípio até achava engraçado, mas chega a um ponto em que o cão, epá, que vida é esta? Passa a vida no cu do rei. Pá, o cão nem é o conceito de rei, passa a vida no cu de um gajo. Restava saber se o cão era apenas para o rei ou se o cão passava de pessoa em pessoa. Ou pelo menos para as pessoas, sei lá, no rei, a rainha e as pessoas assim mais do topo. Ter um número de utilizações máximo. Atualmente, do ponto de vista burguês, quem tem posses tem preferências na questão do papel higiênico. Há uns que gostam mais assim, mais assado. E certamente havia esse tipo de gostos na altura. Epá, havia uma espécie de cardápio, um vendedor de cães para limpar o rabo. Aqui está. O que é que você deseja? Este cão da Renova, só com cães. Isto é reciclado, feito de pedaços de cães atropelados pelos coches. O Dr. Frankenstein reviveu só para se poder poupar o meio ambiente. Para não me alongar, esta imagem de um rei, um homem todo poderoso, que é morto enquanto está a cagar, eu fartei-me de rir quando descobri. Porque comecei a pensar nas coisas à volta. E até no facto de quem foi a primeira pessoa que descobriu o rei todo cagado. Então olha, este gajo apanha uma bebedeira, olha como é que ele está. Olha como é que ele está. No fim estava morto. E a própria questão, tipo, será que o primeiro gajo que o encontrou contou logo? O primeiro gajo que dissesse que o rei estava morto é suspeito. Yeah. Ou fingiu, passou, tipo... Se calhar dava para passar despercebido sem... Não, porque o rei morreu, não vi. Por acaso não... É porque naquela altura, se tu fosses alguém mais controlado, se não deixasses pontas soltas, matavas o rei. Imaginando que não havia ligação, ninguém sabia que tu testavas o rei. Uma facada, desaparecias. Quem é que foi? Não faço ideia. Chamem a polícia, chamem o caralho. Quem é que me vai catar? Não há impressões digitais, não há testes de ADN, não há... Os cães de polícia também não foram inventados para farejar. Os cães de polícia estavam a servir também de papel higiênico. E não conseguiam detectar o cheiro do assassino porque o nariz estava entupido a merda. Até há bem pouco tempo, se tu vires alguns documentários sobre serial killers, chegas a uma parte em que tu percebes que até ali, os anos 80, anos 90, estavam muito difícil de descobrir. Desde que ninguém te visse mesmo, era muito difícil de descobrirem. Depois ficava tudo em burocracias muito difíceis. Era fácil ser serial killer nessa altura. Se pensares agora, hoje em dia é muito mais difícil não deixares o rastro. Desse ponto de vista, o que é um bom serial killer? O critério é que o número de mortes? Ou temos que analisar morte a morte? Nem todas as mortes são iguais. Avaliamos também o requinte artístico de cada morte? É isso que faz um serial killer? Por exemplo, o gajo que fez o atentado da Dinamarca ou na Noruega, aquele gajo que foi para uma ilha e que matou, não sei se te lembras, 80 e tal crianças, era tipo um acampamento de crianças. Mas que é só de uma vez? Sim. Isso acho que não tem grande mérito, ainda por cima crianças. E a cena é, isso é um serial killer, mas comparado ao Jeffrey Dahmer ou a tantos outros americanos, será que é o mesmo tipo de serial killer? Não temos catálogo para eles? O que é que define aqui as coisas? À falta de melhor critério, o amor pelo ofício. Esse exemplo que disseste não tem amor, é para despachar. Vamos despachar 80 crianças que eu amanhã tenho que trabalhar. Agora aquele que dedica uma vítima de cada vez. É uma de cada vez, quando acabar o teu trabalho, passa à próxima. Eu estava a pensar, é quase entre fazeres 1000 produtos numa máquina ou o artesão. É isso mesmo. Cuidado, corta aqui, corta acolá, faz tudo direitinho. Ou o outro gajo que só limpa 80 pessoas e pronto, é apanhado. Eu não sou versado, isto também é uma frase tirada do contexto também, eu não sou versado em serial killers, mas há muita gente que gosta de papa de comentário, é uma coisa que não me diz muito, mas, e aqui o mas também, o que é que eu vou dizer a seguir ao mas já tenho pensado, não, estou a brincar. O serial killer, onde é que começa e onde é que acaba? Um gajo que só planeia, se nunca fizer nada, até que ponto podemos chamar um serial killer? É só um gajo maluco das ideias. Ironicamente, eu não sei se tu sabes, um grupo de cientistas, de psicólogos e psiquiatras que estudou os cérebros de alguns serial killers. Por exemplo, o Jeffrey Dahmer, o pai, em tribunal definiu que não queria dar para a ciência, porque não queria que descobrissem o que é que estava errado com ele. Pronto, uma coisa assim. Mas muitos serial killers foram investigados os cérebros
E nessa equipa descobriu-se um padrão. E isso tu disseste, pai, cuidado ainda descobre pai, qualquer coisa errada do meu filho. Os 18 cadáveres, ou 17, está boa. Agora o cérebro não. Ainda E o descobre que gajo? ele gosta de pai de alguma coisa estranha. O que é que acontece? Essa equipa descobriu um padrão. Descobriram também o mesmo padrão num cérebro de uma das pessoas da equipa. Então, a pessoa ficou condicionada a achar que era um serial killer, porque eles na altura definiram que aquele é o padrão. Eventualmente tu vais começar a matar. E ele, mas eu até gosto de pessoas. Não, mas vais matar, porque tens aqui o padrão. E acho que foi um dos investigadores principais dessa pesquisa. Portanto, aquele homem descobriu. E essa conversa acabou com o esfaqueamento. Não digas isso. Facada no bucho. E a pessoa antes de morrer, não tinha dito. Mais uma vez, se é real, se é uma percepção enviesada. Acho que grande parte das mulheres tem uma pancada por serial killers e psicopatas. Também é difícil averiguar se é uma ligação real, mas do ponto de vista das séries, dos documentários, muitas das mulheres que eu conheço, se entrasse assim de repente em casa da maioria delas, e estivessem em casa, e estivessem a ver televisão, apanharia grande parte delas a ver documentários de serial killers. Podes analisar isto friamente ou do ponto de vista humorístico. O que é que as mulheres, partindo do princípio que esta ideia está correta, que há uma ligação, que as mulheres têm um fascínio enorme por ver coisas de serial killers, o que é que as mulheres procuram nos serial killers? Eu sou capaz de mudá-lo. Talvez. Ou então é o limite daquela ideia de que elas preferem os gajos maus, os bad boys. Em termos psicológicos, acho que também entra um bocadinho pela cena do risco. Estás com uma pessoa que mata 18 pessoas, não é? Há um risco associado, por muito que ele goste de ti, não é? Há um risco do gajo passar e matar-te. Esse risco também deve ser afrodisíaco, mas caso não te mate, também te singulariza de alguma forma. Ele gosta tanto de mim que ele não mata. Caraca, isto é que é amor. Quase um síndrome de Estocolmo, não é? À partida não estão raptadas, mas estão ali. Não me matou, estás a ver? Ele até é simpático quando quer. Conheceu as minhas amigas, matou todas. Agora, a mim nunca me tocou. Faltava na minha vida, era um homem da ação. Se pensarmos em critérios para analisar um psicopata, um serial killer, eu acho que tem de haver aqui uma espécie de originalidade. Um dos critérios devia ter que ver com a originalidade. Pode matar muitas pessoas, até pode matá-las separadamente, mas se a morte for sempre a mesma, não estás a fazer nada pela arte. Matares uma ou 50 é a mesma coisa. Até do ponto de vista das autoridades, este gajo está sempre a matar pessoas da mesma forma. Estava à espera de mais. A primeira, ok, gostei, separou a pessoa, pedaços da pessoa pela casa, gostei deste puzzle. Quase de coração, não é? E assim não vai ficar para a história. A Netflix não vai fazer documentários com este gajo. Pode ser também o contrário, que é os serial killers em si são pessoas sedutoras e é por isso que conseguem convencer as outras. Só o facto delas serem serial killers, mas uma coisa comum, sem ser gajos muito malucos que só matavam, ou seja, eles têm em comum que eram pessoas bem parecidas e sedutoras em termos da maneira como falam com as outras, as relações que mantêm, com, por exemplo, com os vizinhos. Se fores por aí, a mulher pensa, incrível, com os vizinhos, qualquer problema que eu tenho, ele vai lá resolver. Não há um barulho que ele não vá lá resolver. Os cheiros, o vizinho do outro dia deitou-me migalhas para a roupa, nunca mais ouvi falar do vizinho, mas está resolvido. Um homem de casa perfeito. Também não vai sair muito à noite e quando sai volta sozinho. Não tem só desvantagens, também tem algumas vantagens. Voltando agora para a comédia, dá a ideia que Coimbra nunca teve tão forte em noites de comédia. Ia dizer fim da pandemia, mas nem sei em que ponto da situação é que nós estamos, para falar a verdade. Mas supondo que a pandemia está a dar as últimas, fim da última vaga, parece-me, em alguns pontos do país, e Coimbra não é exceção, que os humoristas, alguns já com noites para trás, mas aqueles que não tinham, criaram noites. E todas as noites que foram criadas, parece-me que, quando comparadas com aquelas que havia talvez há uns anos, são todas noites pensadas. Já não é uma noite só por ser uma noite. Vamos fazer uma noite e pronto, acabou. Quase todas as noites que têm aparecido, seja em Lisboa, seja no Porto, seja em Coimbra, eu recordo mais que foi com o Afonso Paiva quando falei aqui, era um sítio um bocadinho assim, um bocado estranho para fazer stand-up. A primeira vez que falei com o Freddy, lembro-me de termos passado por isso, se a memória me falha. E mesmo comediantes grandes, quando tinham a tour, quando chegavam a Coimbra, por vezes sim, por vezes não, era um sítio um bocado estranho para o stand-up. E parece-me que mudou. Mas tu, melhor do que eu, dir-me-ás, o que é que aconteceu agora nos últimos tempos em Coimbra para aparecer tanta coisa
A nível de stand-up. A nível de stand-up, para já há mais gente a fazer stand-up em Coimbra. Ou pelo menos mais gente que quer ter uma noite em Coimbra. Na altura fazia-se, mesmo o Freddy, quando começou, ia muitas vezes ao Porto, ia muitas vezes a Lisboa, e ele estava disposto a isso. Eu acho que as pessoas já querem. Pode ser bom e pode ser mau, ou seja, no início, se não tiveres alguém mais experiente, as primeiras noites podem não saber tanto espetáculo. Mas que é uma cena que tens que trabalhar. Agora, em Coimbra, neste momento tens 3, são 4, acho eu. Há uma que nós desconfiamos que existe. Mesmo entre os humoristas, ninguém conhece aquela noite. Tudo é muito estranho, no sentido em que nós nunca vemos promoção para aquilo, portanto, é ali uma cenazita num café, não sei bem. Mas das que eu posso falar, tens o Grêmio, que é do Zé Bernardo e do Guilherme. Tens o Reitor, que é com o André Carmo, e com o Mário Videira neste momento. O Mário ainda está lá a apresentar 3 em 3 semanas, ou de 4 em 4 semanas. E depois tens a noite do Terraço da Alta, que é comigo e com o Freddy. E eu acho que hoje, se calhar, já tens alguns humoristas bons em Coimbra. Bons no sentido de manterem um espetáculo. Não digo bons de te manterem um espetáculo. Alguns já bons profissionalmente. Que, além de incentivarem, por exemplo, o Afonso Paiva, nisso é uma pessoa muito fixe, porque ele incentiva as pessoas e diz: tenham calma, façam isto por aqui, se precisarem de alguma coisa, eu estou aqui. E o Afonso Paiva é uma pessoa que diz: se precisarem, eu estou aqui, e se precisarmos, ele está lá mesmo. Mas todas estas noites foram surgindo, o Grêmio já se calhar já mais idealizado, mas começámos todos assim um pouco às apalpadelas, porque lá está. Isso que o Afonso disse na altura era verdade. A Coimbra é um bocado estranho, porque nós temos... O Reitor chegou a ter habituês, o Grêmio também, mas nós ainda só temos 3, 4 pessoas que são habituês. Claro que também não fazemos, ainda não é assim há tanto tempo. Mas há muita gente a reservar para ir ver o espetáculo. Ou seja, há muita gente a querer ver stand-up. Só que às vezes, e isto é um mal que não tem a ver com o público, às vezes estão à espera de outra coisa. Estão à espera que, sei lá, que apareça lá o Guilherme Duarte. Que não quer dizer que as pessoas que vão atuar lá não tenham qualidade suficiente para fazer um espetáculo. Só que às vezes as pessoas estão só disponíveis para ouvir certos humoristas. Depois isto, o público é diferente. Eu fui atuar uma vez com a Rita Leitão. Fomos ao Reitor na terça e à quarta atuámos, na minha noite e do Freddy, no Terraço da Alta. Pá, e no Reitor, nessa noite, não sei, o público, houve pessoal que ficou, que não queria ver stand-up, portanto havia lá um grupo de pessoal que trabalhava para a PT ou para nós, e tiveram a noite toda a conversar e distraiu um bocado o resto do público. Fizemos a mesma coisa depois no Terraço da Alta. E como nessa noite as pessoas do Terraço da Alta estavam predispostas a ouvir, correu muito melhor. Mas já tive noites, o Reitor até à pausa de verão, que era quando tinha um público quase definido, era quase sempre, não quer dizer, não eram quase as mesmas pessoas, mas muitas delas estavam lá e já iam predispostos, já sabiam a noite, já sabiam que vai desde o humorista que está a começar agora até o humorista que já faz isto há anos. Era quentinho, o Reitor era bem quentinho. Tu ias lá atuar, tu sabias que por mal que corresse, pá, nunca sabia tão mal. Agora, é um bocado isso. O público já não é tão habitual, o que também é bom para os humoristas, não é? Quando o público não é o habitual, ou quando não é pessoas que já estão habituadas a ver noites undergrounds de comédia, às vezes pode saber mal, tanto para o público como para nós. Mas Coimbra sempre foi isto, que é um potencial enorme, uma cidade de estudantes. Estudantes que sempre estiveram ligados às artes, a todo o tipo de manifestação cultural. E depois tinhas noites de comédia e às vezes as pessoas não iam, simplesmente. Não quer dizer que hoje em dia os estudantes tenham as mesmas preocupações do que os estudantes nos anos 60, estás a ver? Yeah. Mas é uma universidade que tem tanto essa parte cultural que é estranho como é que ainda não, como é que estes estudantes não vão ver stand-up hoje em dia. O próprio stand-up é uma coisa que está mais training, que já há pessoas que querem ir ver e querem perceber. Só que às vezes é isso que eu estava a dizer, que é eles estão à espera que chegue lá um profissional. E muitos de nós não somos profissionais. Fazemos isto por gosto e vamos experimentar texto e se correr mal sabemos, tentamos melhorar para a próxima. Só que as pessoas têm que saber que o texto não sai bem à primeira. E muita gente já vem habituado de ver solos
Só os americanos iam achar, eu quero me rir tanto como me ri neste sol. E às vezes não acontece. Essa comparação é um pouco ingrata porque faças o que fizeres, mesmo partindo do princípio que o humorista português é realmente muito bom, mas nunca vais ter a rodagem desse comediante americano, seja o qual for. Para chegar àquele O ponto de americano tem 5.000 noites, Yeah. enquanto o português tem 300 para fazer um sol. Há comediantes americanos que se calhar fazem mais atuações num dia do que um comediante português num mês. Fica difícil, não é? Aquele grau de afinação até joga a desfavor do comediante português. Começa a ficar com medo. E aqui há várias formas de ver isto. Há aquele comediante que até tem um texto fixe, sei lá, 10, 15 minutos, e como atua pouco, depois não testa mais porque tem medo de corra mal, de começar no vazio. Então fica ali e quando dá por ela, há 2 ou 3 anos está a fazer os mesmos 10 minutos. Logo no início da conversa, no Praxis, já não existe essa casa. Já não tem noite. Enquanto noite de comédia. O restaurante existe. Existe, mas enquanto noite de comédia já não existe. Também havia, o Afonso também chegou a ter no Pinga Amor, que é um bar, mas também já não tem. Depois sei que há outras noites que vão acontecendo em certos locais, por exemplo, numa... Porra, estava a falhar. O pessoal de Coimbra vai-me matar. Eu também não sou de Coimbra, de todas formas. Seja um psicopata, seja um gajo como deve ser. Estudantes, aquelas casas de estudantes que era antigamente onde... República? As repúblicas, exatamente. Por isso é que eu disse que me iam matar, de não saber. Que é uma coisa... Já houve numa república, mas que foi? Já não sei se o Guilherme estava envolvido nisso, mas o Zé Bernardo e o Mário Videira estavam lá os dois. Estas noites também propiciam a que haja mais noites. E, por exemplo, a nossa noite começou por ser falada para pessoal do Porto e pessoal de Lisboa vir cá fazer uma noite. Só que, entretanto, os valores deviam ser impeditivos e teve que se trabalhar. Calhou virem falar comigo e eu falei com o Freddy para me ajudar a organizar a noite. Esse é outro problema, que às vezes as casas não têm noção do que é. Se pagam 150 euros a um DJ, porque é que não pagam 150 euros por uma noite de humor, percebes? No nosso caso, até agora tem tudo corrido dentro do que tínhamos pensado. Mas acontece muito. Como é que justificas 150 euros num DJ, num gajo que às vezes estão lá só a passar música que nem é nada de especial? Às vezes nem está lá, deixa aquilo a tocar sozinho. Está a ouvir o jogo nos fones, o jogo da bola e cagou. Pá, e nós comediantes, e as pessoas não percebem cada vez mais, mas pronto, é uma luta, não é? Era aquilo que eu estava a dizer, é uma luta, que é, humorista não é como o músico pode ir lá tocar todas as semanas um repertório inteiro, que as pessoas não se fartam de ouvir a mesma música. Agora, o humorista conta 2 vezes a mesma piada, está lixado, a não ser que não seja o mesmo público. Se tu ouvires a mesma piada 2 vezes, pode correr bem, mas é difícil, já não vai ser a mesma coisa. E sobretudo se for um comediante sem nome. Se for um com nome, talvez aconteça aquilo que há pouco disseste. Como é um nome que as pessoas estão à espera de ouvir, se calhar até há uma margem para repetir. O facto de reconhecerem aquela piada talvez até aproxime o comediante e o público. Mas é preciso teres nome. Se for um anónimo, não conheço lado nenhum, já estás para ir repetir piadas ou caraças. Mas o engraçado da nossa noite, as coisas mais engraçadas, é que nós temos lá um casal mais idoso. Mais idoso, eu não sei se eles estão entre os... Quando eu digo mais idoso, pode ser entre os 45 e os 70, estás a ver? Agora não sei o que pensar. Estão bem ou mal conservados? Não sei, porque o intervalo é tão grande. Vamos dar 55 anos. Não, 60. Okay. 60, só para ser mais garantido. Pronto. É um casal que a primeira vez que lá foi, saiu a meio e nós até pensámos, pronto, ficaram com... Não gostaram. Com o que estava com os humoristas, não sei. O que é certo é que vão todas as noites. E é pessoal que se calhar nunca tinha ouvido stand-up que não fosse fora do padrão das anedotas e e os gajos adoram. Eu lembro-me, o Ricardo Maria fez uma piada que era em que ele se metia curvado, que era uma cena sobre o exame da próstata. Então ele metia-se de 4 e curvava-se. E a mulher solta, Ricardo, não faça isso. Assim, mas espontâneo. Mas sem estragar a noite, o que é fixe. Não temos tido hecklers. Já vi cenas de hecklers aqui em Coimbra que que são mais difíceis. Mas as pessoas que nós já à partida até diríamos, se calhar nunca mais vêm. E as casas têm que perceber que há de haver pessoal que começa a ir àquela casa por causa do stand-up. Se calhar nunca mais vai lá noutros dias da semana, mas naqueles dias do stand-up vai lá. Pagam pelo espetáculo, como qualquer outro, não é? Ainda se acha muito em Portugal que o humorismo é óbvio. É óbvio. Ele vai ali, não precisamos pagar porque eles gostam de fazer isto.
Normalmente quem está associado, tudo o que tem a ver com arte, normalmente quem está a fazer qualquer coisa relativa à arte é porque gosta. Há de haver sempre alguém contrariado ou porque ainda não encontrou a forma de se expressar, mas a maioria das pessoas está porque gosta. E isso por vezes tem esse lado perverso dos aproveitadores, dos oportunistas. Sejam humoristas, seja fotógrafos, seja o que for. Queres falar mal do Freddy? Se tivesses que apontar 3 defeitos ao Freddy, o que é que dirias? O Freddy, Para além da testa monumental que ele tem. epá, é um pizza boy, não é? Mas isso não é um defeito. Só que descobri há pouco tempo, numa destas conversas entre humoristas, antes de entrarmos em palco, estávamos todos a jantar. Então foi com o Afonso Paiva e com o Ricardo Maria. O Freddy, descobri que o Freddy entrega pizzas a outros humoristas, do género, tipo, sobra pizzas e ele vai lá entregar. E eu descobri que o Freddy nunca me entregou a mim. Ei, Ou seja, eu estou a tentar ganhar o respeito do Freddy, ao ponto dele um dia dizer: olha, te sobrou pizza, vou-te aí levar. Mas por cima eu que sou fanático por pizza. Pá, mas o Freddy é uma pessoa muito caótica. Eu gosto muito do Freddy, mas ele é uma personagem caótica. O Freddy quer um bocadinho ver o mundo arder. um bocadinho. Nem sempre com uma maldade específica com alguém, estás a ver? Ele quer é ver o mundo arder. E quanto mais arder. Só que eu defeitos assim muito específicos não tenho, no sentido em que, pá, se calhar o filme preferido dele ser o 300. Epá, isso não sabia, isso aí. É que Alerta isso é, CM. a respeito dos humoristas. Os humoristas são básicos, não sei quê, ok? E depois dá-me essa referência de merda. Não é que o filme seja Assim, mau, mas estava à espera de mais do Freddy. Agora, ele tem uma explicação para isto. pois, certamente que tem. Até para o cabelo que ele tem, certamente está a ter uma explicação. Mas, Eu acho que ele tem o cabelo só para fazer uma piada que ele tem, que é para dizer que tem um cabelo brutal, estás a ver? Pensou nessa piada e pensou: pronto, nunca mais agora, posso cortar o cabelo, senão não dá para utilizar isto. enquanto não queimar a piada, vai ficar com o cabelo assim. Um dos defeitos dele é dizer que a minha carreira humorística vai ser destruída quando eu disser que trabalho com o Freddy. Portanto, pode ter acabado aqui. O meio é pequeníssimo. E mesmo coisas que dirias, isto, por exemplo, neste podcast, isto é um espaço tão reduzido. O que é certo é que as coisas sabem-se, vão-se sabendo e mesmo as pequenitas coisas chegam a sítios insuspeitos. Se é para dizer uma coisa, seja boa ou má, nunca devemos ficar a meio caminho. Determinado comediante esteve mal por isto ou por aquilo, ok, vai e acaba. Não ficas a meio caminho, não é? Não Não, mas deixas as coisas no ar. eu acho que isso é uma cena, é uma coisa que eu gosto muito no Freddy, que é, pá, ele não deixa nada por dizer, é um bocado intempestivo, ou seja, às vezes podia só guardar para ele e saber, é tipo, passado uma hora perceber que se calhar não era aquilo que estava. Mas é uma pessoa que tem opiniões e que expressa essas opiniões. Pá, se o deve fazer ou não nas redes sociais, isso já é com ele. Mas é uma pessoa frontal e eu acho que para quem o conhecer mais fora do humor, percebe que ele tem ideias fixas e que não tem medo de as defender. Agora, às vezes há quem leva mal, há quem não leva mal. Eu dou-me bem com isso, eu sou uma pessoa muito pacífica. Nunca tive, também ainda não estou nisto há tanto tempo assim, não é? Mas nunca tive problemas com ninguém. Há algumas pessoas que eu não gostei ao início e que passado algumas atuações até me dou relativamente bem. Queres dar um exemplo? Ou é assim um bocadinho. Eu posso dizer, um deles foi o Hugo Soares. A primeira vez que tive com o Hugo Soares foi uma noite em que o André Carmo me meteu a fazer stand-up e eu disse: eu não tenho texto. E ele: mas vais lá 10 minutos. Pá, eu estava mesmo no início e eu disse-lhe tipo: ok, eu vou. Mesmo maluco. Eu já experimentei coisas no Reitor. Só antes de acabar este aqui foi tu sabes quem é que é o Chekhov? O escritor. Sim. Pensei que havia algum comediante chamado. Não. Sabes o princípio da arma de Chekhov? E é basicamente ou seja, quando algo não é necessário para a história, tanto na literatura como no teatro, deve ser retirado, porque não faz sentido. Pá, eu fiz uma cena que entrava em palco e dizia: pá, eu estou fedido com o Chekhov, estás a ver? Deixava o host em palco e eu dizia, por exemplo, diz o princípio e numerava o princípio e dizia: as coisas que não servem para nada retiram-se de palco. Pá, e eu tirei o host de palco. Podes ir embora. Depois acabava voltava também o banco do stand-up, que nunca é utilizado, a maior parte, alguns sentam-se. O banco está muitas das vezes, é um símbolo do stand-up e não é propriamente sinal que alguém vai utilizar aquilo.
E então, eu dizia, o banco também devia ser retirado de palco, e não sei o quê. É esse, Depois acabava. esse respeito. Agora estou-me a lembrar das histórias mais caricatas. Em Faro, no 8000 Comedy Club, o Bote com o Rodas. No final, e de repente, vejo um vulto. Estávamos já nos aplausos para. Vejo um vulto e pegou no banco e levou o banco. Alguém do público achou: eu preciso de isto, ninguém senta aqui. Então o que é que o banco está a fazer aqui? E de repente, eu olho, acho que foi para o Bote e ficámos assim, mas o que é que acabou de acontecer aqui? Depois comecei a pensar: isto é bem engraçado. Se isto tivesse acontecido a meio de um beat, isto era bem engraçado. A meio deste beat que eu estava a dizer, era hilariante. Exatamente, isto não serve para nada, deixa estar aqui, trago para aqui. E ficámos assim a bater mal. Só que depois acabava este beat com mas o Chekhov era um cabrão, mas ele sabia o que estava a dizer, porque o Chekhov, além de escritor, era médico. E ele sabia que eu tenho que me sentar porque tenho o joelho todo fedido. Era uma coisa assim, era tipo, dava a volta. Metia o bichinho do Chekhov, mas isto num bar não teve grande impacto porque lá está, as pessoas não estão para estar a pensar quem era Chekhov e estarem-se a lembrar. Tem que ser uns callbacks muito mais fácil. E numa dessas noites meio experimentais que eu ia lá fazer, esta do Chekhov escrevi, mas na outra não tinha mesmo escrito nada, fui tipo, quase ranting, estás a ver? Tipo, fui só dizer coisas. Ganhar um bocado de experiência de palco, pá. Eu fazia um bocado de tudo ao início, estava um bocado mais predisposto. E então, não gostei do Hugo Soares nessa noite. Mas agora, na última vez que estive com ele no roast, no reitor, que foi ao André Caro, já senti ali uma cena diferente. Eu acho que era por não o conhecer, que achava que o gajo era um bocado mais pedulante. Mas até é um gajo tipo, muito acessível e estávamos na boa. Não sei se estou a estragar tipo, a forma como o Hugo Soares entra em palco e a persona dele, mas pronto, é o gajo mais acessível. Lá está, nós também não podemos julgar por uma vez que conheces a pessoa, estar logo a julgar se é boa pessoa, se é má pessoa. O humorista, de uma forma ou de outra, está sempre a julgar, não é? Seja pessoas, seja objetos, seja tudo. No capítulo das pessoas e também no capítulo dos humoristas, porque às vezes também espante-se, são pessoas. Calma com os julgamentos. Certamente já aconteceu. Alguém que na tarde anterior ou na semana teve uma semana de merda. A nível da atuação até pode ter corrido bem, mas aquele espaço em que está a conversar com os outros comediantes foi ao lado porque a cabeça dele não está lá. E se foi a primeira vez que estiveste com ele, ficas, este gajo, foda-se. Que bicho é isto? Por outro lado, tens gajos como, não sei se conheces Miguel Vieira. Miguel Vieira, esse nome não me é estranho. Situa melhor, ele é também de Coimbra? Ele é de Leiria. Leiria. Da Marinha Grande. É dos gajos mais 5 estrelas que tu vais conhecer. E é mesmo assim. Ele é mesmo assim na vida. Tu ao início até pensas que é um bocado persona quando estás só ali. Quando o vais conhecendo mais vezes, é um gajo 5 estrelas. É ele e as pessoas que eu conheci mais simpáticas do stand-up, acho eu, até hoje, foi o Miguel Vieira e o Mário Videira. São nomes parecidos. O Mário é cá de Coimbra. São pessoas que são mesmo simpáticas, estás a ver? Eu levo um bocado disso para o palco. Já disse a ambos que vocês podem dizer a maior barbaridade no palco, que as pessoas acham que vocês são tão simpáticos que não vos vai acontecer nada. Ou seja, este tipo é tão simpático que de certeza que isto de matar a minha irmã não tem fundo de verdade, estás a ver? A irmã também depois de jeito. Fez alguma merda, mereceu. Não sei se já tiveste cá algum deles. Disseste-me esses dois, agora tenho medo de errar de trocar o Miguel Vieira. É Miguel Vieira, não é? Que disseste em primeiro. Sim. E muitos Miguéis, e muitos Ricardos, e muitos Pedros, e muito João, e muito. Nuno, por acaso, deixa-me lá. Nuno, conversei com o Nuno. Estou-me só a lembrar do João Nuno Mendes. Também há de vir cá. Agora fugiu-me o nome. O Lacerda, Nuno Lacerda. Nuno Lacerda, sim. Yeah. Mas até acho que não há assim muitos, pelo menos que me recordo, não há assim muitos números. Aparentemente, uma vez veio cá atuar ao reitor Rui Xará e o gajo virou-se para mim e disse: tu és o Nuno Belo que atuou há, sei lá, aí 10 anos atrás comigo no Púcaros. Possivelmente não. Que eu me lembro, não. A não ser que o Púcaros seja um hospital. Mas aparentemente havia aí o Nuno Belo também na comédia. Não sei se ainda existe por aí. Se ele estiver por aí, que se reencontre comigo. Tem de haver um duelo, não pode haver dois. Uma noite de stand-up que fosse só pessoas chamadas Nuno Belo. E entretanto descobri que havia mais 15. Vamos por Mike's, vamos todos. Estavas-me a lembrar do Freddy. O José Bernardo e o Mário Videira queriam, quando nós os convidámos lá para a noite do Terraço da Alta, a ideia deles era entrar em palco e só contar anedotas.
para poder ir dizer ao pessoal do Norte e do Sul que a noite do Freddy era de anedotas. É um plano meu maquiavélico a um nível. A esse respeito, há ainda sítios onde com alguma assiduidade se faça noites de anedotas. Que sejam anunciados como noites de anedotas, não, mas ainda há humoristas com o nome que ainda vivem das anedotas. Eu acho que é legítimo contar anedotas, aliás, há pessoas que têm muito jeito para contar anedotas. O meu problema com as anedotas é quando se diz que isso é stand-up, quando não é. É outro tipo de escrita, é outro tipo de entrega. Isso é que me faz confusão. Epá, se há, mas ainda há pessoas que não são declaradamente anedotas, mas ainda contam, não é? Que seja uma noite que diga noite de anedotas, acho que não. Acho que já não existe nenhuma no país. Em géneros de documentário, certamente daria para fazer uma espécie de documentário. O cruzamento entre o stand-up e a anedota, sei lá, isto depois daria para fazer de vários pontos de vista. Procura do último contador de anedotas, ou... E depois podias pôr mais ficção ou menos ficção, perceberes que afinal a anedota é que é. Quase tipo dizer assim, se a anedota sobreviveu ao filtro do tempo, é Yeah. porque é boa. Yeah. Como se aplica noutras áreas, sabes? Sim. Música. Então a anedota sobreviveu tantos anos, é porque é boa. Desse pressuposto, e se isso é aplicável a todos os tipos de arte, e partindo do princípio que a anedota também é arte, por que raio é que não podemos aplicar esse princípio? Não é? É que é o parente pobre da comédia. Quando pensamos na comédia enquanto arte, é uma arte que envelhece mal. Envelhece mal, exceto a anedota. Sim. Não é? Ou seja, há aqui uma questão para resolver aqui entre o stand-up e outros tipos de humor e a anedota. E ninguém é cancelado por causa de uma anedota, estás a ver? Também dava um tema para ou uma boa série e um bom documentário. O Contador de Anedotas foi cancelado. Era este processo de tentar encontrar o criador, estivesse ele morto ou não. Encontrar a origem. Chegar Um ao gajo absurdo. traz os montes, estás a ver? Ter sido um gajo do século XVII. Onde é que o gajo está enterrado, desenterrá-lo, fazer qualquer coisa, profanar os restos mortais desse gajo, Mas olha, ressuscitá-lo? como é que te lembraste disto? É só para dizer que foste cancelado. E agora morre outra vez. Foste recancelado. E depois era engraçado ir. Agora vamos ver todas as pessoas que já contaram esta anedota. E isso dava, mais uma vez, dava uma série. Essa família, o pecado fosse maior ou menor, se uma variação fosse mais, higiênica, menos problemática, a pena seria mais leve. Se fosse a versão mais rude, talvez mais pesada. Podíamos fazer uma espécie de tribunal, mesmo tudo a sério, com advogados. Como é que contou a piada? Conte lá novamente a piada. Não é amigo daquelas piadas do português, o inglês e o francês e o rei que o parta? Isso agora... É que isto complica tudo. Pessoal que tens visto ultimamente a fazer stand-up e que tens gostado de ver? A última noite foi com o Ricardo Maria, com o Afonso Paiva, e eu gosto muito deles. Acho que são muito competentes, muito profissionais a fazer stand-up. Eu fiquei um bocado estragado em termos internacionais, ou digamos em termos profissionais. Eu fiquei estragado quando vi James A. Caster, porque é o meu tipo de humor, que é quando é demasiado absurdo, sabes? O gajo inventa todo um background para fazer aqueles espetáculos. Não batem ninguém, não... São 4 espetáculos seguidos, são todos incríveis para mim. E eu, a partir daí, nunca encontrei um humorista que fosse tão caótico, no sentido do que está por trás, como ele. Eu muitas vezes tento fazer esta cena do Chekhov foi porque eu queria fazer uma cena à James A. Caster. Bateu muito ao lado, mas a ideia estava lá. Que vi atuar também ultimamente. O Miguel Vieira está com um nível muito fixe, mas fui ver o Afonso Padilha, que não é, sendo, por exemplo, eu não o posso pôr no mesmo patamar. E atenção, patamar em termos de técnica. Não é um Jezelnik, não é... Mas que é um gajo que é muito competente no... Eu acho que explora bem os ângulos, mesmo falando de coisas muito banais. Também gostei do Afonso Padilha. Também vi o Batáguas. Também acho que o processo é fixe. Acho que tem ali uma ou outra piada que são muito bem tiradas. Ângulos que são muito bem tirados. Há coisas mais normais, mais... E agora, dia 19, vou ver o Guilherme Duarte. Estou com muitas expectativas, que é um dos gajos que neste momento do humor, provavelmente em Portugal eu acho que dos mais completos. No sentido em que consegue fazer, que tem 300 projetos, sei lá. Mas no sentido em que tem sido competente
em quase todos, apesar de que eu acho que o Gandim ao vivo não deve ser tão bom. Por stories que vi, mas isso pode ser uma percepção errada. Vi em stories quando ele foi ao Nós Alive, Calorama, não sei, o festival de verão daqueles que existem, dos 1000 que existem. Pai, pareceu-me que não deve ser uma coisa tão fixe ao vivo, mas vale o que vale. Não... Claro que se ele viesse cá nesse projeto era possível que eu fosse ver, nem que fosse para dizer não gostei. Eu gosto de dar sempre. Ultimamente também vi a Bumba ao vivo, Suar do Bigode. Pá, acho que provavelmente ela num bar ia viver muitas noites que bombaria. O que acontece hoje em dia é que alguns humoristas, por causa das redes sociais, saltam etapas. E aquele caminho que tu tens que batalhar de bombar em bar, ser mal amado, uma piada correr muito a mal e o pessoal não gostar mesmo nada de ti, estás a ver? Eu acho que o pessoal da internet está a saltar essas etapas. Pá, ainda não criei nada de especial na internet, mas sei que hoje em dia não é impossível de chegar lá sem isso. Mas olha, por exemplo, o João Pedro Pereira, o gajo agora está a ser catapultado, pá, com um vídeo que fizeram, boa qualidade, boa edição, teram na net e aquilo está a bombar e está a ganhar muitos seguidores. O João Pedro Pereira fez vários, estás a ver? Não saltou essas etapas. Agora a bomba eu senti um bocadinho que saltou as etapas. Gosto ou não do que ele faz, mas ele, enquanto humorista de stand-up, está pronto. Agora é só. Era isso que estávamos a falar do outro dia também, entre humoristas. A minha opinião é que eu não sou muito fã do tipo de humor do João Pedro Pereira. Rio-me, estás a ver, mas não é aquele humor, lá está, aquilo que estávamos a falar há bocado, não é aquele humor que eu levo para casa e conto aos meus amigos. Tirando um ou outro beat que ele tem, que são interessantes, aquele do Hitler. Ele tinha um do Hitler que era... Não sabe a Segunda Guerra Mundial? Não te esqueças do que vais dizer, mas colando àquilo que tu disseste a respeito dos humoristas que estão a saltar etapas, não achas que por vezes o humorista também está a ser um bocadinho precipitado em relação ao público? Quase exigir que o público salte etapas, para muito do público não é expectável que ele apreenda o género de humor do estilo do Acaster, por exemplo. Já Sim. precisas estar mais envolvido nas questões da comédia, do humor. Se me permites, Dá-lhe. que é, a primeira coisa que o humorista tem que fazer quando chega a palco, ou uma das primeiras coisas, é criar empatia. Empatia, criar ligação com o... Ou mesmo, tipo, tu criares uma ligação negativa, mas que o público esteja dentro daquilo. 90% das pessoas que vão ver o espetáculo da Bumba são pessoas que querem ver a Bumba. Ou seja, ela entra em palco, já tem isso ganho. Mesmo que... Por isso é que eu estou a dizer que salta as etapas neste sentido. Ela não precisa de ganhar o público. E com mérito, atenção, não estou a tirar mérito a todo o trabalho que ela teve para chegar onde está. Estou a dizer é que é muito mais fácil tu, quando já és conhecido, enches um espetáculo, um teatro, e as pessoas já estão predispostas para te ouvir, as pessoas querem te ouvir, que é outra coisa que até é diferente, do que as pessoas que tiveram que passar em bares, conquistar pessoas que não as queriam ouvir, pessoas que não têm empatia por elas, pessoas que não, naquela noite não queriam estar sequer ali, saltar etapas neste sentido. Agora, o público salta essas etapas. Se calhar as pessoas que vão ver a Bumba também não são pessoas que se calhar vão ver, sei lá, pessoas mais rodadas no stand-up, estás a ver? Se não podem notar um bocadinho a diferença. Ou pelo menos que a exigência não é tão grande. No sentido em que, pá, isto faz-me rir, é o suficiente para mim. Mas se tu tiveres uma exigência que é, pá, gostava de ver um gajo a atuar como o Jezelnik, se calhar aí vais ver um espetáculo e vais passar mal. Porque eu acho que também temos que ser um bocado mais liberais, no sentido de, pá, se te faz rir, meu, se foi um bom espetáculo, pá, tranquilo. Imagina, é uma equipa de futebol, todos jogam à bola, mas o Ronaldo não é igual ao William Carvalho, né? Sim, sim. Nesse sentido. Às tantas parece que não faz diferença. Estás a jogar numa equipa de topo ou estás a jogar na Distrital. Não é pelo facto de serem ambos jogadores de futebol que estão no mesmo nível, não é? Por vezes, no caso do humor, é até mais propício a acontecer esse tipo de fenómenos. Um gajo muito bom a jogar na Distrital e um fenómeno estranho no topo. Talvez sejam raros, mas pode acontecer. No futebol é mais difícil. Foi a última coisa que viste que gostaste, foi o Acaster. É aquela que, como tu disseste, de vez em quando vem-te à cabeça pequenos fragmentos desses shows. Epá, eu acho que o Acaster estragou-me, tipo, estragou-me, no sentido em que aquilo é tão diferente do que eu já tinha visto, que hoje mesmo specials de comédia que eu gosto, já não me sabem ao mesmo. Usas sempre a bitola do Acaster. Yeah. Mas não é baixo em termos de técnica, é em termos do absurdo.
E como eu sou uma pessoa do absurdo, ainda não ouvi ninguém assim que chegasse àquele nível de absurdo. Mas tens, por exemplo, o próprio Louis C.K. fala muito do Sim, absurdo, sim. faz muita coisa absurda. Não é? Só que ali é outro nível, é quase como se aquilo é quase, está ali no limiar entre o stand-up e uma, não digo uma peça de teatro, mas uma apresentação, muito bem feita, e é uma coisa que vai ser difícil de ultrapassar. Tenho quase a mesma opinião que tu, porque assim que vi esses especiais também senti, porque até à data já não me recordo o que tinha visto para trás. Estava a sentir que estava sempre a ver quase o mesmo especial. Às vezes pequenas variações, mas ou os mesmos temas. Às vezes não são os mesmos temas, mas a forma de falar. Eu acho que esse é um dos grandes defeitos da comédia atual, mesmo quando os temas são diferentes, mesmo quando os ângulos sobre os mesmos temas são diferentes, a forma de falar é quase sempre a mesma. As palavras que usas para falar de determinado tema sob determinado ângulo são quase as mesmas. E isto não acontecia se recuares umas décadas. Cada comediante, pelo menos os melhores, tinha uma forma de falar. Eu já não estou a falar nos ângulos, já não estou a falar nos temas mais queridos. A forma de falar, tu percebias, a forma como ele anda ali a dançar entre os temas é diferente. E hoje não sinto que haja essa diferença. E até para ser ainda mais, não é polémico, uma palavra esvaziada de sentido atualmente. A ligação entre o comediante e a palavra também se modificou. Eu acho que, não sei precisar onde é que isto parou, talvez o Luís C.K. tenha sido assim um dos últimos. Então, o Icácer é um bom exemplo, ele liga também bastante à palavra. Mas atualmente grande parte dos comediantes não tem assim uma atenção enorme à palavra. Se pegasses naquilo que o comediante está a dizer em palco e passasses para o texto, percebes? Carradas de palavras a mais. E isto não acontecia. O rigor que era utilizado em palco era uma coisa absurda, não havia palavras jamais. Hoje é uma coisa mais frouxa, mais desleixada e depois podes apontar as razões. Seja o medo, seja esta ligação mais distante em relação à palavra, não sei se tem que ver com a leitura ou não, não sei se tem que ver com as referências, mas o que é certo é que modificou-se. A consequência, uma das consequências mais imediatas é que está toda a gente a soar a mesma coisa. Eu não me refiro aos temas, por vezes também, os ângulos, por vezes também, esta coisa quase impalpável de a forma de falar. Se pensarmos em poesia, a forma como o comediante maneja as palavras não tem vida, não tem vida. Vou perceber. E o que é mais triste, ou pelo menos do meu ponto de vista, acho essa parte triste, nem há essa ambição, não sinto que haja sequer essa ambição. Até porque o prestígio, aquilo que havia, e aqui se calhar já é preciso recuar umas décadas valentes, mesmo figuras que se passearam no stand-up e tinham outros percursos, sei lá, o Woody Allen ou o Steve Martin, Sim. havia este lado também muito ligado às letras, pelo menos no capítulo das crónicas, pelo menos eram atividades paralelas que se complementavam. Tu a tornaste bom a escrever as crónicas, também te tornavas bom a escrever stand-up. Aperfeiçoavas a escrita. E como hoje a escrita por si só perdeu prestígio, depois o comediante, quando sobe ao palco, não tem este traquejo. Mais uma vez, já fui aqui quase insultado por utilizar o Woody Allen como referência na escrita. É um bocado injusto. Mas o que é certo, eu acho que não me estou a equivocar, a escrita empobreceu muito. É claro que o stand-up não é só escrita, é outra coisa. Se virmos só o lado da escrita, eu acho que o stand-up atualmente, salvo raras exceções, está muito mais pobre. Não sei se partilhas dessa opinião. É assim, eu acho que ainda temos bons humoristas. Mas sim, eu estou a perceber o que estás a dizer e era um bocado aquela cena. Até o Ricardo Araújo Pereira dizia na altura que é aquela cena de cada profissão tem uma voz. E parece que estamos todos a ficar com a mesma voz em termos de stand-up. Uma das primeiras impressões a ver o Eicaça foi: e caraças, este gajo tem uma voz diferente. Estavas a falar da escrita, mas também pode ser. Uns estavam ligados, antigamente se calhar estavam ligados também ao teatro, de cinema. Sim. Mesmo uma pessoa que venha do teatro fazer stand-up, se de facto quiser fazer stand-up, provavelmente está um passo à frente dos outros, porque consegue, tem noção da voz, de como é que has de pôr a voz, da mesma forma corporal. E se calhar isso perde-se um bocado no stand-up de alguns artistas, em que ou uns que ligam mais à escrita e que depois também deixam essa parte que também pode ser interessante. Eu acho é que o Waycaster junta essas partes todas, tanto a parte da palavra como a parte... Pá, ele faz movimentos em palco aquela cena, não sei se te lembras, que o gajo está a cantar a música do Clube da Terra. Não vou buscar. E o gajo vai tirando uma letra à música. E tu pensas que a meio ele vai acabar, porque já percebemos todos a ideia, e ele acaba
Ele tira, pá, canta aquilo para aí umas 20 vezes em palco, estás a ver? E a forma como ele faz aquilo, está tudo pensado ao ponto teatral. E eu Sim, acho sim. que se calhar ele teve esse espetáculo é muito bom porque tem todas essas componentes estão muito ligadas. Ele foi buscar, seja o teatro, seja a literatura, a forma como há ali um entrosamento, mesmo entre os especiais. Os callbacks que ele utiliza não são callbacks convencionais. É outro género de artifício, que é muito mais usual ver na literatura ou no teatro. Eu sei que ele tem livros escritos, ainda não li Tem. nada. Ele tem um que é. Opa, se procurares na net, que é sobre abandonar as redes sociais. Só que o próprio anúncio, se procurares no YouTube, ele tem um anúncio desse Eu livro. tenho que marcar aqui para ver se consigo. Dá-lhe. Opa, mas o anúncio claramente é a gozar. Estás a ver? Só que o livro existe, o livro de facto existe. Não sei se ele desistiu das redes sociais para escrever o livro, qualquer coisa assim. Não sei se já leste algum livro do Sloss. É um bocado tipo os livros do Sloss também. Em que são, pá, aquilo é quase stand-up escrito em livro, só que bem feito. E eu sei que ele também escreve e tem esse livro. E até o próprio anúncio é hilariante. Ele pensou no próprio anúncio de uma coisa que é James A. Caster, sabes? Tem o toque dele e nota-se que tem o toque dele, não cai no esquecimento ou na cena. Quem é que terá feito isto? Não, ali tem um toque mesmo dele. Eu acho que o próprio espetáculo dele também ficou com esse toque. E se calhar falta um bocadinho tipo de toque único aos humoristas também, às vezes, em alguns specials. Estás a ver que tu não sabes bem quem. E onde é que podemos seguir o Nuno Belo? Não aquele que atua no Púcaros, mas se soubesses os links dele, também podias dizer. Vou dizer onde é que me podem seguir. Nuno_Belo_94 no Instagram. E é mais ou menos por aí que eu vou dando. Já tive o meu podcast, no momento também não está na net, mas tipo, se acompanharem o Instagram, o pouco que eu publico, têm lá acesso a tudo. Agora, fica o aviso. Se o Nuno Belo, que atua no Pucas há 10 anos, estiver a ouvir isto, por favor, contacte. Eu gostaria muito de conhecer. Só para saber, se calhar não foi há 10 anos, já não me lembro bem, mas pronto, o Nuno Belo que atua no Pucas. Epá, isso dava uma boa conversa entre vocês os dois, pá. Fazer a cena do espelho, sabes? Ele Yeah, levantava a mão, ele também levantava a mão. yeah. E não seria engraçado o gajo ser bué parecido contigo, mais velho, muito parecido contigo. Era o eu do futuro que voltou Yeah. 10 anos atrás porque não teve sucesso no humor, então decidiu voltar a quando havia muito pouco humor. Yeah. Pá, isso era brutal. E às tantas descobrias uma rede de Rui Belos que estavam de Rui Belos, de Rui Belos, agora estou a confundir com o poeta Nuno Belo, estavam a tentar recuar cada vez mais e descobrias um gajo, abrias um livro ao acaso de história e de repente davas com um gajo muito parecido a ti, sei lá, do século XIV, uma gravura de um gajo a fazer stand-up. Estava a fazer Tipo um stand-up. mamute das pessoas e depois ao lado um gajo com um microfone. Yeah. E percebias uma legenda, segundo os estudiosos, pá, este público não é o meu. Isso dava quase outra série. Estava quase um episódio de Black Mirror. Alguém que fosse saltando de século em século à procura do seu público ideal. E ia até ao final dos tempos e descobria, afinal, o público ideal não existe. E Tinha estava... a começar a reunir tipo, pessoas de cada parte. Isso era a segunda Gajo da temporada. Grécia Antiga. Isso era a segunda temporada. Chegava ao fim, percebia que o universo tinha a acabar. Bom, mas já um gajo ou outro de cada século. Como é que tu punhas uma pessoa, por exemplo, sei lá, do século X a conviver com uma do século XXI? São pessoas totalmente diferentes. Até as palavras, isto criava aqui dinâmicas muito estranhas. Até uma cena é simples como teres uma pessoa do século XV que não toma banho, uma pessoa do século XXI que só gosta, tipo, tem que tomar 2 banhos por dia. Se for do século XXI, uma influencer, há aqueles influencers malucos que agora estão a propalar, não me tomem banho. Se juntasses o influencer do século XXI e um gajo do século XV, entendiam-se. No entanto, tinham que ser pessoas que gostassem do meu humor. Aí é que está a parte difícil. Que tipo de piadas é que farias para criar empatia, para não tornar isto demasiado complexo? O público era dividido entre pessoas do século XV e influencers. O teu público era esse. Podia ser uma sala com 100 pessoas, 50 influencers, 50 pessoas do século XV. Que tipo de piadas é que iam funcionar com este tipo de pessoas? Piadas sobre a roda, provavelmente. Será que a influencer percebia o que era a roda? Roda folk, estás a ver? Pá, não sei se vocês sabem. Roda, estão a ver? Toda a gente sabe o que é roda.
aquele redondo. Vamos fazer assim. Estás a ver o botão do iPhone? Tem a forma de uma roda. Já te safava, já te estava. safava. Espero que tenhas gostado da conversa. Tens alguma Gostei. última coisa a dizer? Quero agradecer a todos os que gostam do meu humor e que, especialmente, que o pessoal vá a noites de stand-up e que consuma comédia cada vez mais, sem preconceito. No sentido em que não vão porque o humorista é pior ou não, pode fazer-vos rir da mesma maneira. Podem passar uma boa noite, independentemente se o humorista é profissional ou não. E eu acho que tipo, se as pessoas assistirem a comédia de todos os tipos e sem esse preconceito, vão se divertir muito mais nas noites de comédia. As noites de comédia vão ser muito melhor para toda a gente. Acho que não ficou claro qual é a recorrência da tua noite de comédia. Especifico, eu sei que é em Coimbra, mas e como isto vai ficar gravado? Certamente as pessoas de Coimbra hão de saber já da noite, mas pessoas das redondezas. Não posso dizer a frequência certa, porque nós é 3 em 3 semanas, de mês a mês. Às vezes, no mesmo mês, temos 2 noites, tipo uma no início e outra no fim, dependendo um bocadinho do que o bar quer. Mas, nesse sentido, o melhor, podem seguir o Terraço da Alta, que é um restaurante, até é bom. Aliás, é bom, não é? Até é bom. Não só pela noite, também para comer, também tem boa comida. Mas é por lá, não é? Eles depois fazem. Eu também publico nas minhas redes sociais, o Freddy também, para as 3 pessoas que ainda são amigas do Freddy. Não, mas tipo nas minhas redes sociais, no Terraço da Alta ou nas redes sociais do Freddy. Mas é 3 em 3 semanas ou de 4 em 4. Vamos assumir mensalmente. A próxima provavelmente é no dia 18, mas ainda está a ser.